Olá, tudo bom com vocês? Comigo tudo bem. Então aqui no nosso canal Ótima Matemática, eu, a professora Ana Lúcia, como é que estamos? Já estamos tentando, quem está acompanhando o canal, ter essa visão de ótima para a nossa matemática? Nada demais, hein? Vamos pensar para esse ano letivo, ela como ótima. Tenho certeza que se você também ver a nossa temática, nossa ótima temática como ótima, ela vai mudar para ótima. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre frações. Frações, mas o que é isso, frações? Como a gente sempre tenta ver por esse lado, né, do entendimento, fracionar. O que dá para entender dessa parte de fracionar? Fracionar alguma coisa, né? Fazer ela em pedaços, aquele algo em pedaços, né? Repartir, dividir. É isso que quer dizer o termo fração, né? Bom, agora, aonde surgiu, como, por quê? Onde surgiu isso, essa ideia de fração? Por que só não tinha os números inteiros? Surgiu porque foi lá no Egito, de novo, olha, no tempo tão remoto atrás, no tempo 3.000 anos aproximadamente antes de Cristo. Então, o que acontecia? Perto do rio Nilo, que é o rio que corta o Egito, tinha terras férteis que eram banhadas por esse rio, né? E aí todo mundo queria. E ele foi repartido para várias pessoas lá, né? Para os que moravam. No momento que surgiu a agricultura, né? O plantio da terra, então foi dividido ali para pessoas. Mas o que acontecia? Todo ano o rio Nilo tinha um enchente. E aí as águas subiam e inundavam aquelas terras. E nem só inundava de deixar encharcado, como levava embora. Levava embora a cerca, levava embora tudo. E aí quando voltavam, esse aqui é meu, esse aqui não é, né? E aí o pessoal cada um queria a sua parte maior. Aí até que chegou um faraó e disse, não, vamos achar um jeito de ver, de marcar, mesmo que vamos ter que achar um jeito. E aí surgiu a ideia de medir com cordas, né? Aí colocaram cordas, e 20 cordas rodeando, né, o perímetro daquele terreno, 20, 200, 250 cordas. Mas às vezes chegava lá numa altura e tinha mais um pedaço, não chegava a dar uma, era metade daquela corda. E aí, como é que você... Não, mas aquela corda é um pedaço de 2 daquela corda, né? Um pedaço de 2. Mas tinha o outro lá, o José, que deu 284 cordas ao redor, lá para rodear o terreno, o perímetro, e ainda tinha mais a outra corda repartia em 8 e pegava 3 daquelas partes. 3 de 8. E assim por diante, foi surgindo, e eles começaram a representar assim. Aí depois, porque era muito difícil ter alguém que tinha as quantidades de cordas inteiras, né? Então sempre tinha mais um pedaço de corda que não dava mais outra corda. Então tinha que representar através de uma fração. Então vejo que surgiram elas, né? As nossas queridas frações. Gente, e eu acho tão legal falar isso, porque na verdade a gente vive frações. Ou agora, são o quê? Para mim, é quase 5 horas da tarde, quase às 17. De um dia passaram-se 17/24 avos. Para mim, eu uso muito fração quando estou pensando assim. Fui fazer uma tarefa ali que tinha que plantar 8 árvores, porque pode ser uma fração de uma quantidade inteira, né? Eu tinha que plantar 8 árvores, cavar, fazer toda a trabalheira, botar terra e plantar. Eu plantei 4. A 4/8, 4 de 8. Então, a gente usa muito. Eu chego lá no açougue de novo, né? Parece que eu gosto muito de comprar carne. E aí, me dá meio quilo. Meio quilo, né? Ou então, lá na escola, na hora do recreio, um pegou um bombom, me dá metade. Então, a gente usa no dia a dia, usa muito. Usa muito mesmo. Uma receita, veja quantas vezes, inclusive, a gente tem número misto, né?
1,5. Uma xícara e meia. Isso aqui, gente, parece que não, mas tem muita gente que tem dificuldade para saber o que é isso aqui. Lá na construção, os pedreiros, a gente, né, precisa o ferro de 5x16, né? Ou então a manga, o cano lá de encanamento, né? De meia polegada ou de 3/4, né? E assim por diante. Então é muito usado ainda, né? E essas medidas aqui, no caso, é relacionada à polegada, que é uma medida antiga, mas ainda utilizada também, que era a largura do polegar, né? Mas hoje ela é transformada para unidade de medida que tem nas trenas, nas réguas, né? Pessoal, então, para mim, tem muita utilidade e acredito que para você também. E na vida escolar do estudante, gente, olha, como eu tava dando uma olhada, metade dos conteúdos, se você dominar o assunto frações, metade do conteúdo escolar você já tem dominado. Porque ele é a base das porcentagens. Olha, o que é uma porcentagem? 15%. 15% nada mais é do que uma fração. 15 de 100, né? É uma fração. Então, tem também as probabilidades, né? Quantos candidatos à vaga lá? 40/1, né? 40/1 também, ó. 40 candidatos para uma vaga, ou um aprovado para 40 vagas, né? Também pode ser escrito assim, probabilidade, as chances, né? Essas coisas assim. Então, porcentagem, probabilidade, regra de 3, a gente usa muito, a gente faz a relação, né, de duas frações. Então, gente, tendo entendimento disso, nós temos muito conhecimento já adquirido. Essa nossa primeira aula vai ser mais uma noçãozinha mesmo, né? Para não ficar tão longo o vídeo. E aqui, então, hoje nós só vamos ver assim, ó, 3/4. O que quer dizer isso? Lá de uma figura, né, ou de alguma medida total de 4 partes, que deveriam ser iguais, a gente foi tomada 3. E como a gente já estudou, como muitos já devem ter visto, o 3, então, é o numerador e o de baixo, olhem só que interessante, denominador. E aqui, por que é denominador? Porque é o que dá o nome à fração. Porque aqui o 3 eu vou ler, o numerador eu vou ler 3, 4, 8, 5, como se fosse um número cardinal. Mas o de baixo é que dá o nome à fração. Se ele é terço, quarto, meio, oitavo, décimo, centésimo, milésimo ou 41. Pessoal, para essa nossa aula então de hoje, bem simplesinha, só para a gente saber que esse aqui é o vídeo 1 das frações. Nós vamos ver muita coisa sobre isso. Acompanhe, deixe seu like, compartilhe e se inscreva para receber a notificação de que vai ter mais uma aula, ok? Pessoal, grande beijo e bons estudos a todos.